Eu sou a Lídia, eu sou missionária da Igreja Batista Esperança, lá em São Paulo. E há 25 anos eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas com deficiência. Eu tenho uma deficiência muscular, né? Os meus músculos não funcionam muito bem. Mas eu tenho um videozinho aqui que mostra um pouquinho da minha história. Se eu for contar a minha história, seria só tristeza e dor, mas a cruz mudou minha vida e o final reescreveu. Me perdi, mas Deus me achou. Cego fui, mas me curou. Sua graça é maravilhosa, mudou meu choro em alegria. Paralítica da natação. Mudou. Deus me deu a oportunidade de conhecer grande parte do nosso país. Mas sua graça é muito além disso. Para os feridos, perdidos. Aí foi o meu estágio. Alguém perguntou para mim: onde você aprendeu a lidar com deficiência? Foi aí. Foi sendo se juntar ao nosso homens. Graça de Deus, me perdi, mas Deus me achou. Cego fui, mas me curou. Ela já regulou lá. Então aí, em 96 foi quando nós começamos a evangelismo e discipulado específico com deficientes, né? Desde então eu só trabalho com isso. E agora eu tenho o privilégio de dar seminários para ajudar a iniciar trabalhos. Essa música fala muito, porque eu tinha tudo para não dar certo. Então, o lar é o nosso braço social do ministério, é um abrigo para deficientes adultos. Esse menino, ele está comigo há 25 anos. Eu o conheço desde pequenininho e eu fui uma das madrinhas no casamento dele. Me perdi, mas Deus me achou. Cego fui, mas me curou. Sua graça é. Muitos aí nessa foto já estão na glória. Então, quando eu olho para eles, eu fico feliz, porque eu sei que eu vou encontrá-los num corpo glorificado ao lado de Cristo, né? Choro em alegria, mudou minha história. Sua graça é maravilhosa, maravilhosa. Mudou meu choro em alegria, mudou meu choro em alegria. Oh, Jesus, mudou minha história. Preciosa graça de oh Jesus, preciosa graça de Jesus. Amém. Eu gosto demais dessa música, porque eu me identifico com ela, né?
Pela minha história, eu teria tudo para ter dado errado. Para ser uma pessoa revoltada, uma pessoa de mal com a vida. Mas Deus me resgatou. Então, eu comentei com alguém ontem no ônibus que eu aprendi muito cedo que a graça de Deus deveria me bastar. Então, essa é a diferença na minha vida. A graça de Deus que me basta. E isso é o que a gente ensina no ministério também com os deficientes. A graça de Deus tem que bastar. Tem que ser suficiente para a sua vida. Tem um irmãozinho aqui que é congressista e que é musicoterapeuta. Ele é de Tocantins. Eu só não lembro teu nome, meu irmão, me perdoa. Danilo. Nós conversamos bastante de manhã e ele me pediu agora para apresentar uma música e eu permiti. Então, vocês vão... Você vai sentar aqui, Danilo? A paz a todos, irmãos. Agradeço muito a professora Lídia por confiar-me, tá bom? Espero colaborar com você. Eu fiquei muito consternado, foi um sucesso o momento anterior que nós tivemos aqui do professor, eu não quero tomar o tempo, ela tem coisas muito interessantes para falar para vocês. E essa música foi um despertar para mim, que quando eu achava que sabia alguma coisa, eu vi que eu tinha que aprender muito. E é sempre assim, parece natural isso, mas quando você está diante da situação, não é natural quando você é despertado nesse sentido. E a música me transcendeu. Eu sou musicoterapeuta, eu trabalho com crianças autistas, TGD, chamado Transtorno de Desenvolvimento Geral, e outras especialidades, não dá para descrever aqui. E eu vi que Deus queria eu contribuindo nesse sentido, nesse ministério. E aí eu também estou liderando com a minha esposa o Ministério Infantil da Igreja Assembleia de Deus, o Ministério Madureira em Palmas. E esse também é um critério que nós vamos adotar como adaptação a essa questão da inclusão, que ela tanto colabora aqui conosco. Não vou estender muito, a música chama-se Beleza Rara. Ela se deu no contexto de que eu achava que aquela criança... tinha certos problemas, alguns sofrimentos, e depois eu vi que ela estava muito feliz, eu estava muito equivocado em relação a ela, e eu é que tinha que aprender. E Deus fez um processo de contra-transferência. Eu aprendi com ela naquele dia o que aquela criança me ensinou, uma criança especial, chamada A.L. Criança com quê? Ela... Não é especial. Como é que é? Não, ela tinha um problema de uma... Criança com deficiência, a professora me ensinou agora, e eu não estou inculcando aqui, estou reprovando aqui na aula da professora. Professora, é o seguinte, eu orientei a Roxana para ela... Pode ser? Pode ser. Assim a senhora não se Chama-se Beleza Rara. Quando eu aprender a ver o que mais interessa em teu ser, além das aparências do que os meus olhos podem ver, beleza rara que só se compara ao teu Criador, além do brilho das estrelas que há nos teus olhos. Ao fulgor, aleluia, aleluia, aleluia. Quem te ver além de olhos naturais te quis, pra que sua glória brilhe mais, te fez riqueza de Deus que acende aos normais, que é sempre muito mais feliz, muito mais feliz. Tantos segredos ainda ocultos em nossos mundos, tristezas e dores oprimem as belezas interiores, mesmo limitado nesta vastidão, completo a perfeição.
que só Deus sabe de tudo e me amou de um modo tão profundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem te ver além de olhos naturais te quis, pra que sua glória brilhe mais, te fez riqueza de Deus que é sempre aos normais, que é sempre muito mais, mais feliz, muito mais, mais feliz. Muito mais felizes. Tá bom, antes da gente começar, Danilo, espera só um pouquinho para a gente orar. Aí, se você quiser ir prestigiar algum outro seminário, fique à vontade, mas vamos orar. Pai amado, obrigado a Deus, obrigada pela vida desse nosso querido irmão, ó Pai, que de uma forma tão especial o Senhor usa para a tua glória, Pai. Obrigada por esse novo grupo que está aqui. Fala, ó Deus, aos corações. Completa, ó Pai, a mensagem da forma que cada um necessita. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Nosso assunto é criança com deficiência. Bênção ou maldição. Antes que eu tome uma bronca, tem que falar no microfone. Criança com deficiência, bênção ou maldição? Eu colocaria uma outra pergunta aqui. Eu colocaria: quem criou o deficiente? E vamos deixar uma regrinha aqui. Daqui a pouco você vai poder falar. Eu prometo que eu vou deixar vocês falarem. Mas tem que vir aqui, falar no microfone para poder ficar completa a fita, senão fica cortada, porque o aparelho não pega vocês, tá bom? Mas vamos lá. Filho deficiente é herança? O que diz o nosso versículo? Eis que os filhos são herança da parte do... E o fruto do ventre... Como assim? Você tem como galardão uma criança deficiente? Que galardão? Uma mãe perguntou para mim em outubro: que amor de Deus é esse que meu filho é assim? Deus é criativo. Deus é muito criativo. E Deus transforma o mal em bem. Deus pode transformar uma situação onde aos nossos olhos é ruim em algo bom, em glória. Tá? Deus criou o deficiente? Sim, Deus criou o deficiente. Ele não criou a deficiência. É bem diferente. A deficiência, ela é um DNA do nosso pecado. Do pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, o que foi que aconteceu? Entrou a morte e a doença. Então, a deficiência entrou lá no Éden. Tá? Agora, por que razão Deus permite que ela tenha um filho deficiente, ela não, ou ele tenha e o outro não? Bom, aí vocês vão perguntar para Deus. Porque o propósito é dele. Não há uma explicação. Tem algumas deficiências que até são hereditárias, mas tem deficiências que não são hereditárias. Simplesmente acontece uma em milhões de nascidos vivos ter aqui um determinado tipo de deficiência. Mas o que é deficiência? Como é que a gente define uma deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão define de uma forma bem objetiva
o que é um deficiente? Então, olha, considera-se pessoa com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu tenho certeza que tem umas interrogações na cabeça assim, mas peraí, mental e intelectual é a mesma, são deficiências diferentes? Sim, são diferentes. Mental é quando tem uma patologia que ela pode ser medida num exame. Então, faz lá um eletroencefalograma, ele vai aparecer alterado. Faz uma ressonância, vai aparecer uma imagem diferente do que deveria ser. Então, isso é o mental. O intelectual, ele é comportamental. Então, você faz um eletroencefalograma, não tem nada. Você faz uma ressonância, não tem nada. Mas ele não tem um comportamento adequado para aquela idade. Ele não aprende. Minha filha, socorro aqui. Aí é com ela, eu não sei o que eu fiz, não. Ela resolve. Sim, enquanto ela resolve, eu vou falando. Onde eu estava? No mental e no intelectual, né? Então, o intelectual, ele tem um distúrbio, normalmente, de comportamento. Então, é aquele que antigamente se chamava de retardado. Ah, ele é um retardado. E vai fazer os exames, não dá nada. Ah, ele é sem vergonha, porque os exames não dão nada. Ele não aprende a ler porque ele não quer. Na verdade, ele é um deficiente intelectual. Hoje está se tendo essa visão de diferenciar, não é aqui, ó, no cabo, de diferenciar o mental do intelectual. No entanto, que o Estatuto do Deficiente faz isso. A Lei Brasileira de Inclusão, ele diferencia o mental do intelectual. Tá? Então, acho que ficou um pouquinho claro, né? Dá para entender. Bem, o deficiente físico é fácil, né? O que é um deficiente físico? Como é um deficiente físico? Vamos, gente. Sim, mas o quê? Não, cego é visual. Então, vocês sabiam que eu sou deficiente físico? As caras, de onde? Veja bem, a lei diz que é a deficiência que te provoca o impedimento. Sempre, né? Não é uma coisa passageira. Eu tenho uma doença que chama miastenia. Ela é no músculo. Então, eu não tenho força de uma mulher da minha idade. Se a gente tiver que correr para salvar a vida, eu morro, porque eu não corro. Se eu cair, eu não me levanto. Agora, eu não tenho nada aparente. Então, deficiente físico não é só o cadeirante, tá, gente? Deficiente físico é aquele que tem um impedimento físico. Então, eu ouvi na outra turma, que eu achei interessante, a questão do ônibus, né? O local reservado. Às vezes você chega escalando. Eu sou idosa, levanta aí, que você não tem nada. Você não sabe. Ele pode ter uma deficiência não aparente. Então, pergunte. A gente tem uma identificação própria, né? Bom, visual é fácil, é o que não vê. Agora, ele pode ser um visual completo e pode ser um visual com baixa visão. Alguém que enxerga um pouquinho. Minha opinião pessoal, eu acho mais difícil para esse que enxerga um pouquinho do que o que não enxerga nada. Porque o que não enxerga nada, ou ele aprende a fazer as coisas dessa forma,
ou ele aprende a fazer as coisas dessa forma. Agora, o que vê um pouquinho, muda a luz, muda o ambiente, ele vê ou não. Então, ora ele pode usar a visão, ora não. Então, ele fica meio... Quem já viu aqui como que se comunica um surdo cego? Alguém já viu? Essa turma, ninguém? Ah, você já? Não. Sim. O surdo cego usa libras tátil. Então, o intérprete faz na mão. Passa pelo tato o que ele quer, o que ele tem que saber. E ele responde na mão do intérprete. São Paulo tem um casal de surdos cegos, a Cláudia Sofia e o Carlos Jorge. Eles moram sozinhos, eles são completamente surdos e cegos. Ela põe a mão aqui, ó, na gente, e ela sabe o que você está falando. E aí ela passa para o marido na mão. Então você tem que confiar que ela te entendeu, porque... Agora, você pode pegar a mão dele e escrever em letra de forma o que você quer. E ele pode saber. Bem, vamos ver. Então, assim, e eles têm como apoio um cachorro. É muito engraçado. Quando você toca a campainha no apartamento deles, o cachorro vai lá onde eles estão e pega no calcanhar deles de um jeito diferente. Eles sabem que é para ir abrir a porta. Como esse cachorro já está ficando velhinho, eles já estão treinando mais um. Já está com um filhote lá sendo treinado. Então, veja, isso é comunicação. Tá? Não existe limite para comunicação. O surdo, todo mundo sabe, usa libras, os sinais, ou lê os lábios, se comunica. O intelectual, mesmo que ele tenha um entendimento menor, um cara de 30 anos tem um intelecto de 2, mas se você falar com ele como você fala com uma criança de 2 anos, ele vai aprender. Então, não há desculpas para nós não falarmos aos deficientes. Tem alguns termos que se costuma usar com deficientes e que não é correto. Então, assim, deficiente, uma palavra sozinha, isolada, ela não diz nada. Agora, quando você diz pessoa com deficiência, bom, aí você já sabe, acende a luzinha de que tem algo diferente. E quem não é deficiente é normal? Não. Quem não é deficiente é pessoa sem deficiência. Porque o que é normal? No meu grupo, o normal é ser cadeirante. Então, o diferente é quem está em pé. Tá? Então, essa palavra normal é errada. É pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. Nós temos um coral. E a primeira vez que a maestro separou as vozes, ela queria separar cadeirante e não cadeirante. E ela me ligou: ô Lídia, como é que eu ponho lá na partitura? Cadeirante e quem não é cadeirante? Eu falei, bom, quem não é cadeirante é pessoa sem deficiência. Ah, é assim. É pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. Então, são dúvidas comuns, né, de se ter. Nunca, jamais, você vai chamar um cego de ceguinho. A menos que você tenha muita liberdade. Eu estou iniciando o Ministério com Cegos.
Então, alguns, eu já tenho essa liberdade. Então, eu passo, cutuco, vai, meu, abre o olho, faz. Mas eu conquistei essa liberdade. Jamais eu faria isso com deficiente visual que eu não conheça. Porque aí sim você vai criar problema. Né? Jamais você chama alguém que não fala de mudinho. E quem não ouve de surdinho. Isso é ofensa. Tá? Então, é pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência das falas, deficiência auditiva, mental, paralítico, falando do deficiente físico, é um termo bíblico. Mas é só lá que você pode usar. Hoje não se usa esse termo mais. Agora, lógico, quando a Bíblia foi escrita, era o termo que tinha. Então, você não altera, porque você respeita o autor do livro. Tá? Então, paralítica é um termo bíblico? É, mas usado naquela época. Tá? Então, se você está fazendo uma leitura bíblica, que a palavra que está lá é paralítico, você vai dizer paralítico. Mas não em conversa. Muito menos aleijado. Eu posso, tá? Chamar os outros de aleijado, vocês não. Né? O meu grupo me chama de coxa, por causa do deficiente na porta do templo lá, que João, o pastor disse que ele era que nem eu, ele andava mais ou menos. Então, um pouquinho de história. No Egito, os egípcios, eles incluíam a pessoa com deficiência com facilidade, porque havia muito casamento na família, de primos, tios, então nascia muito deficiente. E eles não tinham problema com criança com deficiência. Já na Grécia, que é um povo que até hoje, você fala em grego, você pensa em quê? Em perfeição, em corpo musculoso, né? Bonitão. Eles matavam as crianças deficientes. Os romanos também, porque o povo romano é um povo lutador, né? É um povo de soldados. Como é que um deficiente vai ser soldado? Então, eles jogavam no rio para que as crianças morressem afogadas. Na Idade Média, com o crescimento do cristianismo, isso começou a mudar. Porque quando você se converte, o que mais você tenta fazer? Amar. Né? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, você começa a olhar para as diferenças de uma forma diferente. Então, nós somos o povo ideal para fazer inclusão, porque nós amamos. Devemos, pelo menos. Não é? É uma ordenança. Devemos fazer isso. Bom, tipos de deficiência nós já vimos. Assim, aqui é o gráfico. No censo de 2010, nós podemos ver que 48% da população brasileira é deficiente visual. E não é deficiente visual de usar óculos para corrigir astigmatismo, miopia, não. É baixa visão para lá. Tá? 27% tem algum tipo de deficiência física. 17% é auditivo e 8% mental ou intelectual. É um povo que não é alcançado. Em 2010, nós éramos 45 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. 23% da população tem algum tipo de deficiência. Aí eu te pergunto, quase um quarto da sua cidade tem alguma deficiência. Cadê eles? Onde eles estão? Eles não precisam ouvir do Evangelho? Pois Romanos 3:23 não serve para eles? Eles não são pecadores? Só porque tem uma deficiência? O ID não é para eles? Cadê os deficientes? Na cidade de São Paulo, tem aproximadamente
2.000 deficientes, 2 milhões de deficientes. Só na cidade. Eu tenho só 67 comigo. Cadê o resto? Isso é para mim também, o que eu estou dizendo. Não é só para vocês, não. É para mim. Cada vez que eu olho essa estatística, eu penso, o que é que eu estou fazendo? Cadê o resto? Tá? Isso é muito sério. E o mais sério, esse é meu grupo atual. Está faltando uns 10 aí, mais ou menos. O mais sério é que a mãe, a família, quando tem um deficiente, ela também é deficiente. Porque ela não é aceita. Vai na tua igreja uma mãe com uma criança, agora o famoso é o autista. Mas eu não vou nem tratar do autismo. Um paralisado cerebral, que é aquelas crianças que não falam, ficam paradinhos na cadeira, emitem um som aqui, outro ali, e babam. Porque eles não têm controle da saliva. Imagina que você vai dar um beijo numa criança dessa. Imagina que você vai dizer bem-vindo. Você vai olhar meio... Ih, tem deficiente na jogada. A mãe percebe. Agora, se você chegar para essa mãe, puxa, seja bem-vinda. Olha, eu sou do departamento infantil. Posso levar seu filho para o departamento infantil? Ela vai... Ah, mas ele não entende. Entende? Opa! Opa! Quem convence? Quem convence, gente? Então, existe um termômetro que você põe na criança e diz, ah, você deu 35, então você aprende até 35. Ah, deu 0, então você não aprende. Não existe. A nós cabe falar. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, Deus é muito criativo. E Ele nos dá alternativas. Ele nos dá material. Basta querer. Basta procurar. Certo? A minha turma senta lá e fica meia hora ouvindo? Não. A gente respeita o limite. Eu conheço, a equipe conhece cada um dos deficientes. Nós temos uma sala de boas novas, uma vez por mês, que tem, em média, 30 alunos. Deficientes e não deficientes, tudo junto. A gente tem que falar para aquele que tem a idade intelectual de 2 anos e para aquele que tem a idade intelectual certa com a idade dele. Nós temos que criar formas para isso. Então, o que nós fazemos? Nós temos uma série de visuais onde a gente mescla o visual do deficiente com o não deficiente. E no preparo da lição, já está preparado para as 2 turmas. Porque o ensino é o mesmo. A aplicação é que às vezes muda. Uma vez eu perguntei para uma menina de 7 anos, eu falei para ela, ela é cadeirante. Eu falei, você sabe o que é pecado? Sei, tia. O que é pecado? Ah, mentir, roubar, falar palavrão, aquela coisa de criança, né? Ah, e você tem pecado? Eu não. Não, eu tinha acabado de ver ela desobedecer a mãe, tá? Não. Você já chorou? Eu não. Nunca chorei. Falei, e por que você não tem pecado? Ela mostrou assim, ela olhou para a cadeira e falou para mim, eu sou uma alma evoluída. Falei, só se for para fazer arte, criatura, porque ela era bem danada. Falei, peraí, você nunca desobedeceu sua mãe? Eu não. Falei, não, o que é que você acabou de fazer ali? Porque eu estava junto quando aconteceu. Aí ela se fechou e eu terminei de falar o que Deus pensa do pecado e não fiz apelo. Deixei. Nós íamos ficar para o culto e o coral ia cantar e ela participava do coral. Então, na hora do apelo, no final do culto, eu vi um dedinho subindo no meio das cadeiras. Tá? E eu pulei
algumas cadeiras de roda para chegar nela. O que você quer? Eu quero aceitar Cristo. Tá, então, gente, isso é sério. O deficiente, a criança com deficiência, ela pode crer da mesma forma que qualquer pecador. Lógico que você vai usar estratégias, lógico que você vai usar material adequado. Você não tem, usa criatividade. Deus te deu um cérebro. Vai na internet, que você vai achar. Vocês têm uma vantagem. Há 25 anos atrás, eu não tinha a internet tão eficaz como ela é hoje. E nós estamos aí com 25 anos de ministério. A minha primeira turma cresceu, casou e está tendo filho. E se formando na faculdade. Tá? As mães, as famílias estão dentro da igreja, gratos, porque encontrou um lugar que a aceitava com o filho dela. Tá? Eu vi alguém erguendo o dedo. Quem foi? Foi você? Vem cá, tem que falar aqui. A menina ali falou que tem que falar aqui. Então vem cá. Não sou só eu. Olá, tudo bom? Uma pergunta. Como a gente deve, a situação, quando a gente recebe uma notícia, de como tratar a família, de como cuidar dessa família? Eu estou falando porque há poucos dias nós tivemos a notícia e que minha irmã está grávida de 6 meses, e aí foi feito os exames e aí foi descobriu, né, que ela tem uma patologia que é mal de patos. Pato. Não, é uma síndrome. E ela atinge vários órgãos, né, coraçãozinho, rins, a cabeça. E assim, foi muito. A gente entrou na situação, né? E assim, é aquilo que você falou aqui, estatísticas. Até então, os olhos da gente não. A gente até convivia, mas não com aquela intenção. Né? E aí a gente falou, e agora? Bom, é assim. Lá em Salmos, acho que é 139, não. Deixa eu ver, eu tenho anotado, é o 139, né? Diz que Deus nos viu ainda informe no ventre da nossa mãe. Então, ele está vendo a sua sobrinha agora no ventre com esta deficiência, com esse problema. A questão é, para que ele permitiu? Porque Deus não cria deficiência, mas ele transforma o mal em bem. O que ele quer ensinar? Principalmente para essa mãe. Quem mais vai sofrer é a mãe. Porque ela gera. Está dentro dela. E ela não sabe o que vai acontecer. Isso é o que as mães relatam para nós. A angústia de ter um diagnóstico antes do bebê nascer é não saber o que fazer. O médico te entrega e diz, ok, põe água e dá comida e tá bom. É assim que você vai criar essa criança. E aí a criança tem crise epilética, aí a criança não senta, aí a criança não fala, aí a criança não se mexe, e aí a criança morre. E aquela mãe fica assim, eu estou amaldiçoada. E aí essa mãe se envolve com igrejas que dizem que dia 31 de dezembro aquela criança vai ser curada. E quando aquela cura não vem, a culpa é da mãe, porque está em pecado. Mas em nenhum momento eles dizem, Deus, ok, não estou entendendo, mas o que tu queres? Olha, tem um pastor na Batista Regular, o pastor Natan e a Diana, a esposa dele, o primeiro filho, a Lidinha,
Ela nasceu com mielo, que é uma abertura aqui na coluna, a coluna não fecha. Então, do ponto que não fecha para baixo, ela não tem movimento. E o da Lidinha era bem alto, como a gente chama, era tórax, né? E com isso ela tinha hidrocefalia, cabeça grande e tal. Os médicos do Brasil disseram, aborta, porque essa criança não vai viver. Aí eles foram para os Estados Unidos e o médico disse, aborta, porque essa menina não vai ser nada. E eles disseram, não, nós não vamos abortar. Deus deu, Deus cuida. Ela vai viver até quando Deus permitir. Bem, a Lídia nasceu e viveu até os 13 anos. E foi uma das maiores evangelistas que eu conheci. Foi essa menina. Só que desde o momento da concepção dela, que eles souberam da deficiência, ela não foi tratada como coitada. Ela foi tratada como ser humano. Tá? E quando aprontava, era repreendida como qualquer outra criança. E como aprontava aquela menina? Ela era bem ativa mesmo. Tá? Então, a sua irmã, com certeza, a família também, lógico, o coração de tia deve estar muito apertado, mas o que Deus quer da sua família? Sabe? O que eu faria se fosse comigo, se fosse uma mãe que viesse para mim nessa situação? Primeiro, entrega para Deus. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele mostrar o que... Ah, mas o médico disse. Não interessa o que o médico disse. Deixa Ele cuidar. Ele pode curar? Pode, Ele é Deus. Ele precisa curar para mostrar que é Deus? Não. Ele é Deus. Tem uma música que fala... Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Tá? Então, primeira coisa, esses pais precisam força só do Senhor. O Salmo 43, no final dele, Davi diz, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Crê em Deus, que um dia te louvarei. Então, essa é a verdade que essas famílias precisam de receber. É crer que Deus está no controle, que a deficiência não foi criada por Ele, foi permitida. Se Ele viu dentro do útero, ainda informe, Ele podia evitar, Ele podia mudar a história. Por que Ele não mudou? Porque Ele tem um propósito muito maior para a glória dEle com aquela família. Lógico, é difícil, muito. É um novo caminhar, sim. É um novo aprendizado, não tenha dúvida. Inclusão, do jeito que é ensinado, não existe. É exclusão. Porque não se respeita o limite. Tá? Inclusão é quando você, ao meu ver, é quando você respeita. Quando você respeita o limite da pessoa. Isso é inclusão. Tá? E aí entra um monte de fatores. Igrejas não acessíveis. Ah, mas a gente carrega. Gente, vocês querem matar um cadeirante? É carregar ele. O cadeirante tem a cadeira de rodas como parte do corpo. Então, quando você fica muito grudado na cadeira, é como se você tivesse grudado nele. Sabe? Pensa alguém te pegando de qualquer jeito e te levantando. É assim que um cadeirante se sente. A cadeira vira parte do corpo. São as pernas dele, normalmente, né? Tem uns que é muito mais que a perna. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. A lei obriga que as igrejas sejam acessíveis. Tinha uma irmãzinha aqui na primeira turma, que a igreja dela foi multada por falta de acessibilidade. Que vergonha. Que vergonha. Nós deveríamos ter vergonha das nossas igrejas não serem acessíveis. Tem uma denominação em São Paulo que falou para o fiscal que eles não precisavam se adaptar, não, porque Deus ia curar todos os deficientes. Foi.
Aí o fiscal perguntou para ele, mas espera aí, e se o seu pastor tiver um acidente de carro e ficar deficiente e Deus não curar, como é que ele vai lá no púlpito? O cara disse, nunca mais ele vai no púlpito. Ele fica no escritório, se quiser, até Deus curar. Gente, para! Que é isso? Que é isso? Ele veio me contar, eu disse, como assim? Mas infelizmente, se dizem cristão, mas não são capazes de sentar ao lado de uma família que está em sofrimento e confortar. Eu tenho certeza absoluta que essa bebê já está sendo muito amada, mesmo com a deficiência. Isso não tira o sofrimento, isso não tira as dúvidas. E agora? Como vai ser? Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amar aquela criança é uma coisa. Ela é teu sangue, ela foi mandada por Deus. E outra coisa é o sofrimento que o nosso lado humano sente. Tá? Então vocês não podem confundir. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Ou vim aqui na frente e assustou vocês? Eu acho que o povo não gostou de vir aqui na frente, não. Vem cá, para aparecer. Rapaz, a pergunta que eu tenho, uma criança terminal, como lidar com essa criança? Ô, turminha boa, viu? As perguntas da outra turma foi mais simples. Tá bom. O que eu ouvi de uma criança uma vez? Morrer dói. Por quê? Não, mas aí é como um sono para alguns. Para alguns. O que eu fiz com aquela criança? Ela não estava terminal, mas o medo dela era a morte. Eu fiz o check-up. Tá bom, se você morrer agora, para onde você vai? Para o céu? Ele ainda fazia assim com a mão. Por que você vai para o céu? Ué, porque eu já aceitei a Jesus. Bom, então eu tenho certeza absoluta que para você morrer não dói. Porque a Bíblia diz, os que dormem no Senhor. Tem um outro trecho que diz, ausente do corpo, presente com Deus. Então isso não pode ser ruim. Agora, para quem não é salvo, há relatos de pessoas que dizem que a porta do inferno se abre. Eu não sei, eu nunca morri. Quando eu morrer, eu vou ver Deus. E não, né? Então, eu tenho certeza da minha salvação. O resto é resto. Mas como tratar com uma criança terminal? Então, se ela não está conversando, que depende do estado, uma coisa que ajuda muito são músicas tranquilas. Então, escolha músicas que tenham mensagem, para que ela entenda que ela um dia vai morar no céu. Eu tratei da família, eu tratei da irmãzinha menor. A mais velha ia morrer, era certo, só não sabia quando. E tinha a menor de 6 anos, com deficiência também, que tinha que ser preparada para o fato. Então, como que eu preparei ela? Contando histórias do céu, e que um dia todos nós íamos morar no céu. No dia que a Gigi partiu, a Jéssica estava comigo, na minha casa, com as minhas sobrinhas. Eu que dei a notícia. Então, eu comecei, né? Então, Jéssica, falei, como é que eu vou falar para uma criança de 6 anos que a outra morreu, né? Falei, então, lembra que eu contei a história do céu? E minha sobrinha pequenininha assim, que tinha acabado de perder a bisavó. Lembra que eu contei a história do céu? Lembra. Então, o que tem no céu? Ah, tem isso, tem aquilo. Legal, então, a Gigi, ela está morando lá no céu, a pequenininha. Ela morreu, foi. A Jéssica, não. Falei, não, morreu. Morreu para ir para o céu. Só tem 2 formas. Jesus voltar ou a gente morrer.
né? O trabalho que essa menina deu foi que, se o céu era tão bom, e a irmã dela estava lá, e não era mais deficiente, ela queria ir também. Então, todo o trabalho que a Jéssica deu, é que ela queria ir morar no céu. Ela não queria morrer, ela queria morar no céu. Tá? E olha, nós tentamos muita coisa, não conseguimos. Eu procurei uma psicóloga da igreja, especializada em criança, expliquei o que estava acontecendo, falei, me ajuda, porque eu não sei mais o que argumentar com ela. Ela falou, olha, fala para ela que no céu só tem uma porta, e a chave fica do lado de dentro. Quem abre é Jesus. Que ela não pode abrir essa porta. Só quando Jesus abrir a porta que ela pode entrar. Acabou o problema, gente. Acabou. Então, assim, o adulto é filosófico. O adulto quer cada resposta tem uma tese escrita. A criança não. A criança é objetiva. Então, sabe, nós temos que ser objetivos, não só com os deficientes, com qualquer criança. Quanto mais objetivo você for, mais frutos você vai ter. Responde a pergunta, não fica com filosofias vãs. Simplesmente responde, é isso, ponto. Lógico, hoje ainda a gente trata esse assunto da morte, porque para eles a morte é hoje. Eles têm os deficientes mais graves, eles têm este conceito. Um deles, antes de morrer, falou para a mãe, falou, mãe, eu não quero que você chore. Eu estou indo para Deus. Então, eles podem aprender, eles podem ser felizes. Uma pessoa me perguntou hoje, mas deficiente, feliz? Ué, por que não? Onde está escrito que quem não é deficiente só que é feliz? Quantas pessoas não deficientes desenvolvem depressão profunda, se mata? Quem disse que é o corpo que determina a aparência que vai determinar a sua felicidade? E esses conceitos é que faz a diferença no você lidar, no você acolher. E a melhor professora é a mãe da criança. E ela não se incomoda que você pergunte como eu entendo o teu filho. Como eu sei quando ele quer, quando ele não quer. Posso dar um lanche para ele? Como eu faço? Ela vai ter o maior prazer de te ensinar a trabalhar com o filho dela. Tá? Esse é o caminho para você ganhar essa família. É através da aceitação do deficiente. Agora, é para largar um autista hiperativo no meio do culto, andando para lá e para cá? Não. Não. Ele tem que ter o espaço dele. Ele precisa do espaço dele. Ele aprende dessa forma. Ele não vai sentar para te ouvir. Então, você precisa providenciar um espaço para ele. E você fica junto. E deixa a mãe lá no culto. Deixa o pai lá no culto, como família. Um pai falou isso para mim. Puxa, por fim, depois de 10 anos que meu filho nasceu, eu vou assistir um culto ao lado da minha esposa. Olha, cristãos, uma família cristã. Quando ela ia de manhã, e ele ficava com o menino em casa, e ele ia à noite, ela ficava com o menino em casa. Porque na igreja ninguém se dispunha a dizer, dá aqui teu filho que eu fico com ele. Tem um deficiente do meu grupo que a mesma pessoa que é desse site, que faz as histórias e os visuais, escreveu a história do ministério. Então, ela fez um questionário
para os deficientes responder. E uma das perguntas é: o que você gosta no Shekinah, que é o nome do ministério? O que você gosta aqui na igreja? Eu gosto daqui porque aqui eu sou ouvido. Sabe? É uma pessoa com dificuldade para falar, mas ele tem o espaço dele garantido. Tá? Esses são os passos para você poder conquistar e trabalhar com qualquer tipo de deficiência. Não importa qual. Não importa quão severo. No começo, a mãe vai ter que ser meio resistente. Não, mas só eu sei lidar com ele. Não, se você me ensinar, eu também vou saber. E na primeira vez, ela vai olhar para ver o que você está fazendo. Lá na igreja, quando é a primeira vez, no meio do culto, a gente sempre vê uma cabecinha assim. Né? Aí alguém da equipe sai para falar com a mãe. Né? Olha lá, tá vendo? Ó, tá ali, ele tá bem, tá tudo certo, pode voltar para o culto. Não, mas será que ele quer água? Eu já dei. Será que ele quer? Já dei. E aí ela demora para se libertar dessa angústia de deixar o filho com alguém. Porque ela não está acostumada. Sim, vem cá. Boa tarde. O nosso tema é criança com deficiência, bênção ou maldição? Respondeu, e eu quero responder. Bênção. Bênção. Eu sou portadora de deficiência física e eu nasci, geralmente mulher não gosta de falar, mas eu vou falar, em 1963. Então, naquela época, eu imagino que minhas irmãs contam, até pouco tempo atrás me chamava de resto de aborto. Então, porque eu tive paralisia infantil e naquela época eles achavam que não ia dar em nada. Né? Então, imaginem como foi. Sou filha de 12 filhos. E, pela misericórdia de Deus, de 12 filhos, eu sou a única que tenho faculdade, eu sou a única que sou funcionária pública, eu sou a única que perseverei nos caminhos do Senhor. Sou missionária, né? E sempre fui ativa. Eu tenho uma perna mais curta que a outra, mais fina que a outra. E isso nunca me impediu de eu estar à frente fazendo as coisas. E aí eu fui confrontada com essa pergunta quando eu fui à África. Agora, a última vez, que já é a terceira vez que eu vou. E aí eu fiquei, porque lá eles entendem que criança nasceu com deficiência é maldição. Aí quando o pastor pediu para mim falar a igreja, né? E todo mundo viu que eu manco, né? E foi assim, tremendo o que Deus fez, porque nós não podemos ver criança como maldição. Ela é bênção. A Bíblia fala que Deus não nos dá uma prova além das nossas forças. Se Deus escolheu a sua família para receber essa criança, é porque Ele sabe que vocês são capazes. Eles são capazes. E na sua igreja, eu quero falar agora, eles me chamam de tia Regina. Eu tenho o maior prazer de ser tia Regina. Eu quero dizer que, receba, você que está aqui sendo ministrado nesse congresso, receba a sua criança deficiente na igreja. Na igreja a qual eu pertencia, havia 2 deficientes. Os pais entravam para a igreja e a criança ficava sentada lá, que ela tinha um tipo de autismo, mas era aquele tipo de autismo que ela convivia com as pessoas, não aquela que se isolava. E aí ele ficava o tempo todo abaixado, batendo na cabeça. E aquilo me incomodava. Porque é feio. Nós somos cristãos e a criança na porta da igreja. E eu comecei a cantar com ele. E ele, quando abraçava a gente, ele não soltava mais. Né? É aquela questão do autismo. E aí foi indo, João Pedro é uma marca no meu ministério. E João Pedro, toda vez que me via, ficava me olhando, e aí ele pegava minhas mãos, a mão da mãe, e batia. Porque eu cantava aquele corinho, bate palma. E às vezes João Pedro me via e ficava batendo as minhas mãos, e eu dando atenção para as outras crianças e cantando, bate palma. E naquele momento que eu estava cantando com ele, eu ministrava. Jesus, eu quero ver João Pedro pelo menos falando. João Pedro pelo menos falando. Há 2 anos atrás, eu saí dessa igreja e há 2 anos atrás eu fui convidada para ir a um batismo. Aí eu falei, não vou não, porque... Não, mas a gente quer que você venha, que vai ter um almoço, tal. Quando eu cheguei lá,
Quem estava batizando? João Pedro. E João Pedro veio e me abraçou, e aqueles abraços com misericórdia. Eu muito magra, né? E aí eu fiquei tão emocionada, porque para a família dele era maldição. Era pecado do pai e da mãe. E eu quero dizer aqui hoje para vocês, não é maldição, é bênção. Amém? Amém. Amém. Então, aquela estatística que foi mostrada, a gente precisa mudar, né? Eu oro e o meu maior desejo é não ter que ministrar um seminário como esse, porque todas as igrejas já estão trabalhando com deficientes. Talvez você veio aqui buscando uma fórmula mágica, e não existe, tá bom? Eu tenho que te dizer que não existe. Não é... Trabalhar com deficiente é uma caixinha de surpresa. É Kinder Ovo, sabe Kinder Ovo? Aquele chocolatinho. Cada vez que você abre tem uma coisa diferente. Isso é trabalhar com deficiente. Ah, então eu não me planejo? Não, não é isso que eu disse. Não é isso. Mas espere resultados eternos. Espere resultados com Deus. O maior resultado de um professor é chegar lá na glória. Seja deficiente ou não deficiente. Você chegar lá na glória e alguém disser obrigada porque você me levou a Cristo. Então, é esse o resultado que a gente quer. Sabe, eu tenho um autista muito grave na turma. Muito grave. Ele grita o tempo todo. Ele não senta numa cadeira assim, nem se amarra nele, porque aí o negócio fica feio mesmo se você forçar. Ele não fala, ele só fica deitado com as pernas para cima. Ele chama Vilmar. O dia que eu chegar no céu e o Vilmar disser para mim, obrigado porque você investiu em mim, acho que eu desmonto. Porque aqui nessa terra eu não espero que ele dê retorno, mas eu não deixo de evangelizá-lo. Tá, o dia que o Vilmar me der um retorno, eu acho que eu tenho um infarte, porque... E assim, ele se apegou tanto na equipe, que ele faz carinho na gente. Ele tem uma mão pesada, então ele põe a mão assim na cabeça da gente e faz assim, no cabelo. O meu é curtíssimo, então, né? Ele fica assim. E quando ele quer carinho, ele pega a tua mão e põe na cabeça dele, para você fazer assim. Aí eu falo que eu estou coçando os piolhos dele, né? Porque fica assim. Quando ele não quer mais, ele empurra você. Ai de quem for no canto dele. Ele empurra. Agora, eu não sei o quanto ele entende. Eu não sei. O material que a gente usa com essa turma é de maternal. Então, a gente sempre inclui pelo nome nas aplicações. E ele é incluído. Eu só vou saber o quanto o Vilmar entendeu na glória. Não tem como saber antes. Então, trabalhar com deficiente, não existe fórmula mágica. Claro, se é auditivo, você tem que aprender Libras. Isso é fato. Se é cego, você aprender pelo menos a ler em braille seria bom. Ajuda. Mas hoje, com a facilidade, uma impressora em braille é 2, 3 mil, não é um valor absurdo. Você conecta no computador e você escreve aqui normalmente e ela imprime em braille para o seu aluno. Né? Então, não tem... Hoje, nós somos felizes e não sabemos, porque a tecnologia está aí e é acessível. Não é uma tecnologia tão cara que a igreja não possa se programar e ter. Certo? Então, eu não sei quem é não, mas a paz do Senhor. Sabe, você tem que buscar os seus recursos de acordo com as suas crianças. De acordo com o que você tem na mão. Tá? Não dá para dar uma fórmula, sair daqui com uma... Coisa, primeiro passo esse, segundo. Bom, o primeiro passo eu posso dar assim, ame, acima de tudo. Ame a Deus
E ao seu deficiente, como a si mesmo. Esse é o primeiro passo. O segundo, conheça seu deficiente. Use a mãe para isso, para conhecer o deficiente. Terceiro, chore com a mãe. Deixe ela saber que você entende o que ela passa. Que ela vive um mundo diferente do seu. Que você não sabe como é, mas que você está ali. O resto é com Deus, é com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, nós estamos... Se ninguém tem nada para falar... Vocês são muito quietos, tá? Sim. A primeira turma eu tive que mandar ficar quieto. Vocês... Boa tarde, Adriana de Chapecó. Eu gostaria de fazer a pergunta, como tratar a autoestima da pessoa com deficiência visual? Adulto já, quando já está bem consciente. Como é que você trata a autoestima de alguém? Como é que você trata a autoestima de qualquer pessoa? De um não deficiente, como é que você trata? Não, estou falando não. Não, responde. Como você trata uma pessoa não deficiente que tem autoestima baixo? Como você trata? Tem que gastar tempo com a pessoa, desenvolver uma amizade. Né? Que mais? Porque eu participei de uma oficina de deficiência visual e também visitei a instituição lá na nossa cidade. E a gestora da instituição falou que a deficiência visual deixa a pessoa muito, até pela limitação que tem, a não ver a parte física deles como uma coisa a ser trabalhada, a ser cuidada, né, em termos de alimentação e tudo. Então, e contribui também a autoestima deles baixa por eles não se verem com os olhos físicos. Olha, ao meu ver, você trata exatamente da mesma maneira que você trata qualquer pessoa com baixa estima. Tá? Ele tem que reconhecer os valores dele e que não é porque ele não enxerga que ele não tem valores. Como é que você faz alguém reconhecer os valores? Elogiando, mostrando. Olha, puxa, você tem um cabelo lindo. Isso é valorizar. Olha, você, sei lá, me ajudou aqui muito bem. Na alimentação eles comem muito, né? Até lá tem a refeição pública, né? E eles servem. Ela disse, eu fico agoniada porque eles comem 3 pratos cheios, enquanto podiam comer só um. E eles não conseguem fazer a parte física, exercícios, coisas assim. E acaba... E a perseverança numa instituição para estudar é muito difícil também, de continuar os estudos. Vão até uma altura, abandona. Então, mas aí tem que oferecer para eles esporte adequado, tem que oferecer para eles uma alimentação balanceada, tem que ensinar limites. É assim que você trata. E daí eu contribuiria, né, que a gente vai oferecer lá também, a visita voluntária para falar do amor de Deus, porque sem o amor de Deus, ele nunca vai ter autoestima. Hoje o esporte, ele garante a prática de esporte para qualquer tipo de deficiência. Basta oferecer. É ela que quer, não sou eu, não. É a moça ali, ó. Acho que querem não, né, gente? Pai de São Jesus. Então, ela falou da deficiência, né? Eu tenho baixa visão. É bem complicado quando a professora, né, falou da questão que para nós é bem mais difícil, e realmente é porque eu tenho muito medo de andar na rua, essas questões. Mas, graças a Deus, eu louvo a Ele porque eu nunca sofri um acidente, eu ando sozinha, vou para Brasília, vou para onde for, nos bengala. Eu louvo ao Senhor. E essa questão que ela estava falando da autoestima baixa autoestima, na infância, eu lembro que quando eu descobri, né, que eu tive toxoplasmose, aí eu ficava muito deprimida, sabe? Dando uma de coitadinha e tudo mais. Mas aí, depois de adulta e tal, eu aprendi a lidar mais com isso. E eu mesma, não espero das pessoas um elogio e tudo mais, mas eu tento me valorizar. Eu faço as minhas coisas, é difícil estudar, eu faço faculdade à distância e você sabe que ler, né, no computador, às vezes minha letra desse tamanho, o pessoal passa assim, eu nem aí,
porque é um negócio de mim que as pessoas não entendem, sabe? Então, eu procuro eu mesmo melhorar a minha baixa autoestima, que é difícil, né? Mas... Você aceitou a Cristo, então... Glória a Deus. Você aceitou a Cristo, então você tem a ponte de onde ter, né? Quando a pessoa não é salva, ela não tem para onde correr, então ela se fecha. Então, a primeira coisa é evangelizar. Sabe? É evangelizar. Se ela entender que ela é criatura de Deus e que Deus a ama a ponto de ter mandado Jesus para morrer naquela cruz por ela, ela vai se valorizar. Olha que valor que Deus dá para a vida dela. Lógico, aí é um processo. Gente, leiam a Bíblia. Jó se entristeceu. Davi, que é mais deprimido que Davi. Olha, lê os Salmos. Nem por isso ele pecou. As pessoas confundem tristeza natural pela situação e revolta. Você se entristecer não significa que você está revoltado contra Deus. É tristeza. A Bíblia diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Só quando você tem uma tragédia? Não. Quando você está triste. Agora, vocês vão sair por aí chorando, feito uns doidos? Não, né? Mas se tem uma pessoa que te entende, é Deus. Quantas vezes eu me pus na presença de Deus na minha adolescência e questionei a minha deficiência. Eu lembro que eu falava para Deus: mas Deus, eu te sirvo, eu fui mensageira do rei, eu era muito atuante na igreja, e tinha dia que eu tinha coisa para fazer na frente e eu não podia, porque eu estava sem força para ficar em pé. E eu dizia: Deus, por quê? Não é por quê, é para quê? Sim, o Nick que não tem os braços nem as pernas. Sim, porque é assim, gente. A diferença é Jesus na vida. E como que eles vão saber se não tem quem fale? Então, nossa obrigação é falar. Pai do Senhor, meninas. Meninos também, perdão. Eu tenho na minha igreja uma criança que ele tem hiperatividade. Todas nós já percebemos, os membros da igreja já percebemos, só que a mãe dessa criança não admite essa deficiência da criança. E ela acha que temos que tratar essa criança, claro, ela é igual, mas tem eu creio que tem um exercício, tem que ser específico, tem que ser um tratamento mais específico, até porque quando ele está na salinha, ele é muito agitado. Então, ele acaba agitando todas as outras crianças. E quer bater, e puxa a cadeira, e rasga os trabalhinhos das outras crianças. Só que quando a gente começa a fazer um tratamento diferenciado com essa criança e a mãe vê isso, a mãe acha que nós estamos fazendo diferença do filho dela. Mas o que vocês fazem de diferenciado? A gente, no caso, a gente pega uma tia e deixa à disposição dessa criança para poder levar trabalhinhos para ele, com mais desenhos, ou com uma história mais longa, isso, mais atividades para ele. O mesmo tema, mas com mais coisas. E a mãe percebe, e ela não admite. Então, eu não tenho nenhum hiperativo, não, mas, quer dizer, até tem, mas como é deficiente físico junto, então não tem como sair correndo. Mas o problema sempre é a mãe, tá? Ela é o problema e ela é a solução. A criança nunca é problema, nunca. O problema é a mãe. Porque a mãe, ela quer ter um filho perfeito. Quando você pensa assim: eu vou ser mãe, você idealiza uma criança bonitinha, limpinha, cheirosinha, gostosinha, que todo mundo vai fazer assim. Aí nasce uma coisa deformada. Desculpa a expressão, mas não tem outra. A mãe olha e fala: mas eu tenho que amar meu filho. Mas as pessoas não conseguem ter essa reação. E ela percebe. Tá? No caso do hiperativo, ela não quer admitir.
Nós levamos o caso até ela e explicamos a situação da criança. Ela falou, meu filho não tem nada, já fizemos todos os exames. Então, ele não tem nada, ele é apenas uma criança levada. Levada demais. Quer dizer, ela não admite realmente. Vocês vão ter que, assim, sabe o tio Google? Já ouviu falar do tio Google? Vai lá e pesquisa como tratar a hiperatividade de uma criança. É atividade em cima de atividade que você tem que dar. Talvez pôr ele como seu ajudante, sabe? Alguma coisa que envolva ele, para ele ficar, não perturbar as outras crianças. Dá responsabilidade, dá... Ao invés de você dar tudo na mão dele, dá a responsabilidade. Não, só orando, para ela enxergar. Ela pode até ter visto, mas não quer admitir. Só orando. Mais alguma coisa? Sim, você é a próxima. Vem cá. Olá, eu sou Juliana de Blumenau. É o seguinte, eu tenho 6 crianças na minha igreja. 2 têm autismo, 1 síndrome de Down. Uma foi adotada e ela deve ter uns 12 anos, mas assim, o cérebro é 4 anos de idade, 5. Isso, e eu tenho uma com paralisia cerebral. Essa paralisia a gente deixava lá no culto, com um berçário, só brincando. Me envergonho, então essa dali vai vir agora caçá-la junto conosco. E eu queria saber, assim, que nem aquela que agora tem 4 anos mental, assim, as outras crianças que não conhecem ela, quando chegam, começam a rir dela, começam a falar um monte. Como é que eu explico isso para as crianças? Como é que, para não ofender ela também? Sim. Eu costumo usar, quando eu vou tratar com crianças, a diferença, a mão. Nós temos 5 dedos, não temos? Cada um é diferente do outro. Nenhum é igual. Então, normalmente, eu uso a mão com as crianças. Olha, Deus criou sua mão assim, não é? Mas põe perto da minha. Não é diferente? Deus cria pessoas diferentes. Do mesmo jeito que sua mão direita não é idêntica à esquerda, porque não é, tem sempre uma diferençazinha, Deus cria pessoas diferentes. E ele fica... O que você está fazendo é pecado, porque você está entristecendo o seu amiguinho. Então, esse é um exemplo simples, que costuma funcionar com criança. Volto a dizer, adulto gosta de filosofar, criança não. Criança é prática. Tá? Então, é uma forma de você explicar as diferenças. Não só física, mas de cor, diferença de tudo. Tá? Boa tarde. Na minha igreja, nós temos um rapaz que está com 22 anos hoje, super agitado, hiperativo. Os pais, a mãe, né, nunca admitiu que ele era hiperativo. O pai sempre tentou levar ele na médica, a mãe nunca deixou. Estão separados hoje por causa disso. Ele está com 22 anos hoje, ele continua hiperativo e é professor das crianças na igreja. Só que ele consegue atrapalhar muito a aula das crianças, mas nós também não podemos tirar ele da sala, que é aquele menino que é prestativo, porque você pede, ele faz, mas na sala de aula, ele gosta de ajudar as tias. E aí? Aí você tem que pôr regra para ele. Você tem que pôr regra. A regra que ele não tem em casa, ele tem que ter lá. Então, meu filho, ou tu me ajuda se comportando, ou você não vai poder mais ficar com a tia. Simples. Funciona, viu? Põe regra. E cumpra. A primeira vez que ele não respeitar a regra, você pega ele pela mão e diz, ok, você vai assistir o culto com a sua mãe. Porque você não cumpriu a regra. Tem que ser claro qual é a regra. Tá? Nós estamos terminando, então vamos fazer assim. Como deu tempo já, e tem gente que quer tomar banho para o culto à noite, então assim, vamos ficar à vontade. Tá? Quem quiser continuar conversando, eu estou aqui, eu não vou sair da sala. Tá? Mas quem precisar sair, fique à vontade. Essa é a Leila, é o site da pessoa que cria esses materiais.
Tem muito mais coisa lá no site. Se tiver interesse, você pode estar adquirindo direto no site. Tá bom? Deus abençoe, gente.